Bem, primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você, você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu vou até pedir licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vi que você quer falar com a Lili, Guga, diga lá. Mas, Helene, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar... Até onde eu sei, você pode achar que teve fraudes, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Assim, tá certo, é verdade, eu estou aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas, assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação, mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte calar. Eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui nos Estados Unidos, foi algo que me chocou muito, um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido de criticar, condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Aqui eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza, mas enfim, eu posso discordar dessas pessoas, do Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime, eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já vou aí, Flavinha. Guga, por favor, Lili.
Guga, vou te dizer, primeiro, puxa, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa, nunca respondi. Eu sou uma jornalista, não sou uma militante. Essa gente toda aí dessa rede, esse submundo de redes, me xinga. Eu não leio e jamais vou responder. Então, você tem uma paciência que eu não tenho. Agora, queria te dizer uma coisa. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. Diga, Flávia. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Guga, mas também sublinharia isso, né? Essa engrenagem que o inquérito, né, o ministro Alexandre de Moraes chamou de o inquérito das milícias digitais. Então, é uma atuação, de fato, ordenada, organizada na direção de corroer o processo eleitoral, demolir reputações, e é esse o contexto. Mas opinião é uma coisa que cada um tem a sua. Guga, a minha pergunta é sobre o que cabe ao ministro Alexandre de Moraes, no caso de serem impostas essas sanções. Há uma possibilidade de recurso? Ele teria que o quê? Constituir um advogado nos Estados Unidos e recorrer? Ou essa é uma decisão soberana e, portanto, sem qualquer possibilidade de revisão? Ele poderia recorrer, mas seria complicado no caso dele, o ministro Supremo no Brasil, recorrer a uma decisão dela. Se for tomada essa decisão, provavelmente vai ser citado um motivo, muito provavelmente vai ter relação, que a gente acompanhou no ano passado, do Elon Musk, que era justamente envolvendo essa questão do bloqueio a contas aqui nos Estados Unidos, de pessoas aqui nos Estados Unidos. No caso do Elon Musk, incluía no Brasil, mas nesse caso seria de pessoas nos Estados Unidos, incluindo um cidadão americano e um residente permanente. E nunca foi apresentado muito claramente qual que seria, o que eles teriam feito com as contas ali bloqueadas desde 2022. Enfim, eu sei que aqui a Eliane discorda de mim, eu tenho essa visão, acho todas as visões legítimas, eu acho que isso faz parte, esse debate. Eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu ouvi toda a investigação agora aqui e nenhum dos nomes ali foi citado por vocês de envolvimento, como que eles teriam agido. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. É uma visão minha de calar essas pessoas. A gente vê também o impacto que pode ter aqui nos Estados Unidos. E tem pessoas no Brasil que inclusive estão aí nas investigações que mantêm as redes sociais. Isso que me chama atenção, porque alguns podem, outros não podem. Citou o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem as contas liberadas no Brasil. Por que os outros não teriam? Como que funciona isso? É muita informação que a gente não tem acesso, mas eu acho que o ideal é as pessoas se expressarem e daí você pode ignorar, você tem a opção de bloquear, de ignorar, de processar, de responder. Você tem todas as opções. Eu acho que é um jogo ali, né? Que estamos lá. Essa é a minha visão particular. Insisto, mais uma vez, podem discordar, viu, Marcelo? É só uma visão minha sobre esse assunto. As opiniões, sim, é isso mesmo.
para isso que a gente está aqui, uai. Você tem toda a liberdade para falar isso. E o bom é que a gente consegue falar assim, né? Respeitando um ao outro e vamos divergindo nas ideias. O Ariel quer falar também. André Trigueiro, ele que está com a palavra agora. Eu não vou ficar em cima do muro, mas Boa. eu preciso ser cuidadoso, porque estamos tratando de questões novas, em relação a novas tecnologias, que estão desafiando o direito, e não apenas no Brasil, mas no mundo. O Guga tem razão quando diz que é grave calar uma voz que emite uma opinião. É grave. E não é porque nos Estados Unidos temos a primeira emenda. Em qualquer país democrático é grave. Mas a Lili tem razão também quando lembra, bom, mas temos aqui uma questão. Quando você manifesta uma opinião, é apenas isso que está em jogo? Porque se de fato há uma orquestração de milícias digitais que divulgam com tecnologias de produzir em escala industrial a divulgação, se beneficiando dos algoritmos eventualmente simpáticos, aí a coisa vai ficando complexa, a propagação de teses que conspiram contra o sistema democrático, e você já produz uma opinião que vai se encaixar perfeitamente num tabuleiro onde o propósito é descredibilizar o sistema eleitoral, descredibilizar instituições, descredibilizar pessoas. Isso, em certa medida, resvalaria no Código Penal? Isso, em certa medida, afronta direitos? São questões complexas sobre as quais a gente precisa ter esse cuidado de reconhecer os novos tempos em que não se trata apenas de uma opinião. Se trata de reconhecer, eventualmente, método para desconstrução, digamos, de um arcabouço jurídico que sustenta e fortalece a democracia. É um assunto cabeludo. Mas eu não estou em cima do muro, eu estou dando minha opinião aqui. E de bom debate, porque isso eu entendo perfeitamente quando o Guga fala sobre longo que eu falei curto. Quer voltar? Você tem 30 segundos, mas me responda, não me fica em cima do muro, não. Você me falou, respondi rápido, no meio do caminho. O Trigueiro se expandiu e falou exatamente a mesma coisa que eu pretendi falar. Exatamente, concordo totalmente com o Trigueiro. Os dois têm as suas razões, não é? E é preciso blindar, de alguma forma, é preciso pensar, devido às redes sociais, que é algo relativamente novo na história da humanidade, é preciso blindar a democracia sem, ao mesmo tempo, eliminar a liberdade de expressão. Então tem que ver isso. Esse caso, por exemplo, que eu citei, do vídeo fake sobre o Macri, é gravíssimo. Isso não é liberdade de expressão. Isso está usando a figura de uma pessoa que não disse aquilo. Não é? Então isso tem que ser levado à justiça. O que eu acho também que tem nesse ponto, que eu ia falar que eu concordo com o Guga quando ele fala da preocupação da liberdade de expressão, é porque esse contexto todo de estarmos a passos de um golpe como a gente esteve. E se essas pessoas têm o espaço para jogarem isso, manter isso e fazer alguém acreditar, né, que realmente tinha que ter um golpe, a gente está em que lugar? Né? Então, assim, eu acho que a defesa dos direitos da democracia exige em algum momento que se coloque barreiras. Exato. Mas eu estou com o Guga e também com a Eliane. Ô, Gustavo, para encerrar, senão nada vai acabar comigo. Vai que você está batendo recorde de fala hoje. Não, estou cumprindo o tempo. Não, Marcelo, tem que deixar claro o que eles falaram. A tentativa foi há quanto tempo? Por que eles não podem ter hoje? Por que tantas pessoas que estão acusadas de envolvimento no golpe mantêm as redes sociais? Por que eles não podem? Hoje são eles, Marcelo, amanhã pode ser eu. Então, esse que é meu medo, amanhã pode ser o Trigueiro. Entendeu? A coisa assim, liberdade de expressão, eles dão a opinião dele, pode se discordar ou concordar. O que o Ariel falou é uma outra questão, assim como as pessoas que fingem que são Drauzio Varela, isso é gravíssimo. Eu estou falando da pessoa dar opinião, por mais que a gente discorde, a pessoa tem que ter o direito a dar opinião, ainda mais quando ela usa o próprio nome. E é isso, porque hoje sou eu, amanhã pode ser, hoje são eles, amanhã pode ser eu e o Ariel, que tenhamos nossos perfis bloqueados para o Brasil.